Boa noite a todos. É um prazer tê-los novamente na nossa série de webinários, que essa noite vai tratar, eu e o Ayrton Arruda estamos sendo os moderadores desse webinar, que vai ser um pouco diferente dos outros. Nós hoje teremos casos interessantes que serão debatidos e discutidos com uma prótese específica, que é a prótese Lambre. Eu gostaria de... não sei se o Ayrton quer conversar alguma coisa com vocês antes de começar. Não, é estender o prazer que nós temos de recebê-los, não na nossa casa, mas na casa virtual do BSS, que aí a gente queria muito que vocês interagissem. O modelo dessa webinar é apresentação de caso com interação. Nós temos aqui pessoas muito experientes nos assuntos, né? Nós temos fazem esse procedimento com um volume muito grande no Brasil, são próteses de diversas próteses, em especial a Lambre, que a gente vai apresentar, o Dr. Luiz Carlos Juliano, lá de Floripa, nossa bela Floripa, que vai contribuir muito na discussão, e o nosso cardiologista clínico, bastante atuante, é um cardiologista clínico quase intervencionista, né? O Marco Scheren, lá de Lavras, que é membro titular da Sociedade Brasileira de Cardiologia, e que vai participar da discussão voltada para essa atuação mais clínica, né? Nós vamos começar com uma breve introdução sobre a Lambre e, na sequência, nós vamos discutir o caso clínico, que são desafiadores do Chamier e do Enio. É basicamente essa a nossa ideia, né? Vamos ver se o Gordilho já está no ar. Ok, todos me ouvem? Me ouvem? Sim, a web não está tão boa. O doutor Carlos Eduardo Gordilho, lá de Recife, de um dos maiores centros de cardiopatias estruturais do país, com grande experiência na Lambre, e vai fazer uma breve apresentação sobre as características da prótese, né? Boa noite a todos. Gostaria de agradecer ao convite aos diretores aqui presentes do BSS, do Brasil Structural Summit, e vou dar início à minha apresentação. Eu fiquei responsável por falar um pouco sobre as características dessa bela prótese, a Lambre, a prótese de oclusão de apêndice atrial esquerdo. Vamos lá começar. Eu sou cardiologista intervencionista dos hospitais Esperança Olinda, Recife e São Marcos, e faço parte do grupo da Intervincor aqui em Recife. Falar um pouquinho das características da sua estrutura. A estrutura dela é composta basicamente de dois corpos unidos por um conector. A parte que fica interna ao apêndice, chamado umbrella, é composto de uma tela de polietileno, e a parte a tapeta que fecha o apêndice, que é o disco, de nitinol, também com polietileno por dentro, no seu interior. Aqui, como a gente já tinha visto, o disco de nitinol, a tela do disco nitinol é coberto por um composto de nitrito de titânio, que é responsável aí pelo aceleramento da epitelização, da endotelização desse dispositivo. As membranas de polietileno que compõem a umbrella e o disco, e os braços do disco também de nitinol. Uma das grandes características desse dispositivo da Lambre é a possibilidade de oclusão dos mais diversos tipos de apêndice que a gente conhece. A gente tem os 4 principais tipos, são as asa de galinha, o cactus, o couve-flor e a biruta, né, o windstock. Um dos casos mais desafiadores que a gente tem é o tipo cactus multilobular, 2 lóbulos ou multilobular, que muitas vezes a gente tem a dificuldade de escolher a prótese adequada, muitas vezes não consegue, por conta ele, como ele é multilobular,
há uma desproporção muito grande entre a umbrella e o disco. E também, além disso, tem o septo, que deixa ele um apêndice muito raso, dificultando o implante da prótese. Com a alambre, a gente tem a possibilidade de ter dois modelos, o tradicional e o especial. O tradicional serve para a grande maioria dos casos. Em 6 a 7% dos casos, você vai ter que abrir mão e utilizar a prótese especial. A prótese especial serve exatamente para esse tipo de apêndice multilobular. Uma das estratégias que se utilizava antes era utilizar 2 ou mais até dispositivos de oclusores para fazer esse tipo de oclusão. Isso é algo que, além da complicação técnica, também economicamente não é viável. Como eu disse, a gente tem 2 tipos de dispositivos: o tradicional, o standard, que é uma umbrella que ele cobre o lens zone de 16 a 36 milímetros, e o disco, que é a tapeta que fecha o apêndice, que geralmente ele é de 4 a 6 milímetros maior do que a umbrella. Nesse aí a gente consegue resolver em torno de 95% dos casos. Em 5 a 6% a gente vai precisar desse dispositivo especial para múltiplos lóbulos, que tem uma umbrella um pouco menor, de 16 a 26, mas com um disco também 12 a 14 milímetros maior do que o seu umbrella. Isso aí a gente usa em apêndices muito pequenos e multilobulados, como a gente vê aí no diagrama. Aqui tem todo o diagrama, todas as especificações dos dispositivos que nós temos hoje com alambre. A gente vê que nesse quadro da esquerda, o disco distal, que é a umbrella, ela é 4 a 6 milímetros menor do que o disco oclusor. Enquanto no especial, no dispositivo especial, a variação é bem maior já, é de 12 a 14 milímetros a diferença de tamanho. Uma das características, como eu disse, é a rápida endotelização. E por que ela difere das outras próteses com essa rápida endotelização? Porque ela tem o revestimento desse nitrito de titânio, nitreto de titânio, que reveste, que acelera a endotelização aí do dispositivo. Além disso, ele é um disco praticamente plano, não tem aquele plugzinho, o plug é muito curto, onde você conecta o delivery, ele é muito curto. Isso também facilita e diminui o risco de trombo futuros. Aqui a gente tem a endotelização praticamente completa com 1 mês, completa aos 3 meses e aos 6 meses, aí mostrando essa rápida endotelização do dispositivo lambre. Uma outra característica é realmente isso aí, todos que já utilizaram comentam isso, é uma estabilização do dispositivo, e isso se dá por 2 mecanismos que ele tem. São 2 mecanismos que foi patenteado, isso aí. Essa prótese foi desenvolvida, da Lifetech, foi desenvolvida por Dr. Lan, que deu o nome à prótese lambre. E ele teve essa genialidade aí de criar esses ganchos. São 8 ganchos que se prendem à parede do apêndice, dando uma grande estabilidade. Além disso, ela possui 8 braços em formato de U, que esse formato, na hora que você vai abrindo ele vai entrando pelas trabéculas do apêndice e dá uma estabilidade fenomenal. Você pode puxar, fazer o tug test, aquele tug test, que ela não desloca, isso é uma verdade. Viu? Aí só mostrando o gancho e o dispositivo dos braços em formato de U, atraumático. Aqui é o tug test, um dos nossos casos aqui, a gente fazendo pelo eco, mostrando o tug test, com a prótese totalmente estável. Aqui já é em dispositivo em modelo animal, mostrando também aqui como fica aderido a prótese com os ganchos ao apêndice. Inclusive uma eversão do apêndice.
Essa prótese, isso é uma característica dela, esses ganchos servem para evitar a embolização. E nos estudos em humanos, na China e na Europa, com quase 250 pessoas, não houve nenhum tipo de embolização com esse dispositivo. Ele é um dispositivo totalmente removível e reposicionável e de muito fácil uso. Aqui eu vou demonstrar como é feito a remoção, caso você haja necessidade de removê-lo após o implante. Você vai fazendo os passos retrógrados, fazendo o inverso, os passos que ele vai saindo. Aqui a prótese está implantada dentro do apêndice, você vai levando a bainha para dentro dele, encapando, que ele vai se desfazendo. Isso tudo de uma forma totalmente atraumática. A forma do implante da prótese tem que ser uma característica boa dela também, é que a gente não precisa pôr o catéter uma característica dela é que ela se acomoda muito bem ao apêndice, às várias formas de apêndice. Aqui a gente está com o catéter ao nível da circunflexa, a gente vê aqui a bainha ao nível da circunflexa, além de zone que teoricamente dista 5 milímetros do ósteo. A gente começa a expor os braços da umbrella, e quando a umbrella está completamente exposta, você faz o sentido inverso, só tracionando retrogradamente a bainha, expondo o seu disco e fechando, ocluindo o apêndice. Aí, como fica a característica da prótese, ela tem esse rolamento ativo de liberação, que é uma característica dela, que ela se arma por um mecanismo de rolamento ativo dos braços, que quando completado faz com que cada braço possa se fixar separadamente nas trabéculas. E isso dá uma estabilidade muito grande à prótese. Aqui em modelo em bancada, né, mostrando o implante da prótese da lambre e em vivo. Outra característica é que o perfil dela também é muito pequeno, é de 8 a 10 frentes, pelo menos 4 frentes menor que as outras que a gente tem atualmente disponível no Brasil. O delivery system dela não tem nada de novidade, ele é composto pela bainha, pelo dilatador, o delivery, o cabo de delivery, de entrega, o loader e 2 válvulas hemostáticas para você poder montar fora. Nós temos 2 curvas. Nós temos uma curva simples e a dupla curva. A dupla curva tem duas angulações de 45 e 30 graus e a curva simples ela é de 45 graus. Concluindo a minha apresentação em relação à prótese lambre, ela se adapta aos mais variadas anatomias de apêndices, tem uma rápida endotelização, totalmente removível e reposicionável, um dispositivo de ancoramento que gera uma estabilidade enorme na prótese e de baixo perfil. Eu vou pedir mais um segundo de vocês para apresentar nosso registro. Atualmente nós contamos com 23 casos de oclusão de apêndice, média de idade de 73 anos, Chade-Vasque de 4,9 e um Hasbled de 4,2. E esse gráfico mostra as principais indicações dos nossos casos para a oclusão de apêndice. Em 61% dos casos, foi pacientes que estavam usando os novos anticoagulantes e apresentaram algum sangramento grave. Em 22%, foi aqueles que a gente não preferiu abrir mão do anticoagulante pelo grande risco de sangramento, seja um Hasbled de 4, 5, a gente sabe que o risco acumulado desse paciente a médio prazo aí de sangramento é alto.
Aí foi em 22% foi a indicação. Em 17% foi pacientes que tiveram novos AVCs em vigência de uma anticoagulação adequada, ou seja, foi uma falha terapêutica do anticoagulante. E aí a gente indicou a ARTIM, que a gente trabalha aqui em Recife e Olinda, e eu acho que era isso que a gente tinha para conversar um pouco sobre a prótese. Muito obrigado. Excelente apresentação, muito obrigado, doutor Gordilho. Embora a gente tenha tido uma certa perda de sinal num determinado momento, eu acho que a sua apresentação foi muito clara e muito interessante para nós que estamos começando a usar esse dispositivo. Não sei se os colegas querem fazer alguma pergunta, algum comentário, ou a gente pode passar para o próximo caso. Como quem cala consente, eu gostaria de chamar, então, a apresentar o primeiro caso da noite, o Dr. Enio Guérios, que além de cardiologista intervencionista, mestre e doutor em cardiologia, foi o responsável por essa história toda. O BSS, para aquelas pessoas que não sabem, originou-se do primeiro simpósio que o Enio fez em Curitiba, exclusivamente dedicado à oclusão de apêndice atrial. Ele foi o pioneiro e, enfim, nós estamos agora voltando às raízes. Então, eu gostaria que o Enio, com toda a sua experiência, apresentasse esse próximo, o primeiro caso dessa noite, por favor. Obrigado, Raul, mas vamos dar o crédito a quem merece. Na verdade, quem cutucou a coisa foi o Xamir, né? Então, quando eu cheguei da formação e a gente começou a brincar junto, foi o Xamir que disse vamos fazer, e isso foi conjunto, né? E de fato a gente cresceu, mas a semente básica é por causa dele. Tá bem. Então, refaço meus comentários. Importante nessa história é que vocês estão aqui e estão tocando o barco com a gente. Isso. Bom, obrigado. É um prazer estar aqui hoje de novo. E a ideia da gente apresentar um caso clínico aqui é realmente ser bem interativo. Eu e o Xamir escolhemos uns casos meio fora do habitual aqui para a gente poder discutir com vocês. E o que a gente queria é que tanto o povo da parte clínica como o povo da parte técnica ficasse dando pitaco para a gente realmente poder discutir. Mais importante, eu acho que, de novo, a gente tem que dar o crédito para quem merece. Esse caso, na verdade, não é meu. Eu participei do caso como proctor, mas é um caso do Dr. Felipe Baldiceira, de Itajaí. Foi ele que selecionou o caso, que foi ele que, na verdade, que fez o procedimento e fez o acompanhamento depois, e teve a gentileza de me mandar todos os dados clínicos, todas as imagens de segmento. Então, Felipe, eu sei que está aí assistindo a gente, obrigado por ajudar. Isso aqui vai ser um caso bem interessante. Deixa eu compartilhar a tela, então. Só um segundinho. Todo mundo vê a minha tela? Sim. Ok. Então, o caso que a gente tratou foi um paciente masculino de 75 anos, hipertenso, dislipidêmico, etilista, que tinha história de um infarto prévio, a história de uma cirurgia de revascularização prévia de miocárdio, fez uma mamária para DA, safena para marginal, safena para direita, uma angioplastia nessa ponte safena para o marginal em 2012, tinha história de uma prostatectomia para ressecção de adenocarcinoma de próstata e uma FA não valvular. Então, por essa história, esse nosso paciente tinha um Chades-Vasque de 5, pela idade, pelo sexo, pela história de insuficiência cardíaca congestiva, hipertensão e pela história de infarto prévio. Esse Chades-Vasque de 5, então, dá um risco de AVC de 7,2% ao ano. E por isso, então, o cardiologista clínico assistente dele indicou o tratamento com varfarina na intenção de evitar um AVC por FA. Bom, o paciente começou a usar varfarina
e teve uma hematúria maciça, requerendo, então, internação hospitalar. Foi avaliado pela urologia. O urologista que o avaliou não detectou uma causa aparente da hematúria, nem uma causa tratável desse sangramento. E por isso, então, o paciente permaneceu 60 dias sem anticoagulação, e nesses 60 dias ele não teve novos episódios de sangramento e não teve nenhum evento tromboembólico. Então, depois desse sangramento, isso aqui foi reavaliado e o score Hasbled dele, que é o que prevê então a possibilidade de ou o risco de sangramento com o uso de anticoagulação oral, deu um Hasbled de 5 por causa da hipertensão, por causa do sangramento prévio, da idade, da medicação que ele usava e do uso de álcool. Ele era um paciente etilista. E esse Hasbled de 5, então, dá um risco de sangramento de 9,1% ao ano se ele for usar anticoagulação oral. Então, aqui a gente vai começar uma primeira enquete. Denise, se você puder, por favor, pôr a primeira enquete, a gente gostaria que vocês respondessem. Nesse tipo de paciente, com essa história, qual seria a conduta na sequência de vocês? Vocês manteriam o paciente sem anticoagulação? Reiniciariam varfarina? Iniciariam anticoagulação com tira a varfarina e põe um DOAC? Ou então indica a oclusão de apêndice já de cara para esse cidadão? Vamos só esperar um pouquinho. Marcos, nós podemos ouvir a opinião do Marcos Schering. Isso mesmo. Mas é isso, enquanto o povo vota, eu gostaria de ouvir a opinião do Marcos. Por favor, Marcos. Aqui, pronto. Boa noite. Então, nesse caso, nós vemos então que já é um paciente difícil, né? Porque, além dos fatores de risco, o estilo de vida também não ajuda muito. Tem esse Hasbled alto, então você tem um paciente que ele tem um risco grande de AVC e tem um risco grande de sangramento. Nesse caso, nós poderíamos tentar iniciar um novo anticoagulante inicialmente, mas talvez um novo anticoagulante de meia-vida curta, como é o caso da bigatrana, que tenha um antagonista hoje no Brasil, porque no caso de um novo sangramento, você teria como interromper o efeito anticoagulante rapidamente. E aí, no caso de um novo sangramento com um anticoagulante dessa classe, que tem uma chance grande de ocorrer, eu já no segundo tempo indicaria a oclusão do apêndice atrial esquerdo. Mas... Na tua experiência clínica habitual, né, quando o paciente sangra com varfarina e troca por outro anticoagulante, o índice, assim, os pacientes ressangram com muita frequência ou mais controlam? Como é que é na vida real? A gente consegue, isso varia muito, mas nós vemos que é mais fácil de controlar. Que a varfarina é um anticoagulante muito difícil, né? Todos nós aqui sabemos da dificuldade de controlar um paciente com varfarina. Porque varia com a alimentação, varia com o horário, varia com o que ele bebeu. Então, quando você tem um novo anticoagulante, você consegue uma estabilidade maior do efeito. Você tem certeza que não está passando muito, nem faltando muito. Pela experiência nossa, novos anticoagulantes, eles sangram menos, nem sempre eles têm o benefício de redução de AVC. O único que comprovou isso foi falando de novo dela, da bigatrana na dose de 150 2 vezes ao dia, mas para pacientes que têm um clearance renal que permita esse uso, né? Então, é sempre um desafio, mas, sem dúvida, os novos anticoagulantes são mais fáceis de controlar do que a varfarina. Bom, então aqui na enquete, 25% dos participantes tentariam um novo anticoagulante, 75% passariam por oclusão de apêndice atrial esquerdo, e o cardiologista responsável por esse paciente tentou usar xarelto 20 miligramas por dia, então. Só que 48 horas depois de iniciar xarelto, o paciente teve de novo uma hematúria franca, de novo requerendo uma nova internação hospitalar, e uma nova avaliação, então, pelo urologista e pelo cardiologista, recomendou que se suspendesse definitivamente o uso de anticoagulação oral, e daí o paciente foi encaminhado para a oclusão do apêndice atrial esquerdo. Bom, então no screening prévio, vocês me desculpem, eu não posso mostrar para vocês a imagem dinâmica, porque esse exame não foi gravado, mas eu tenho então as fotografias. Esse paciente tinha um átrio esquerdo grande, mas não horrorosamente grande, entre 47 e 48,
e esse formato de apêndice atrial esquerdo aqui. Então, se vocês virem, esse é um apêndice que não é clássico, como aquelas formas que o Gordilho mostrou, né? Então, ele não é windsock, ele não é cactus, ele não é couve-flor, ele não é chicken wing, né? E ele não tem exatamente uma separação entre ósteo anatômico e ósteo cardiográfico. O ósteo anatômico se junta com o cardiográfico, ele se junta aqui com a saída ou entrada da veia pulmonar. Então, ele não entra exatamente nas definições clássicas. E à medida que foi feita do que seria o ósteo anatômico ou a landing zone uma coisa só, então no bidimensional foi de 21, mas no 3D mostrou que era um ósteo excêntrico de 27 por 20 milímetros. Então, como eu disse, isso não casa com nenhuma anatomia própria, mas ele foi comparado ao tubarão-martelo, né? Então, exatamente a ideia aqui é de como é a cabeça do tubarão-martelo, e ele se chama, então, um apêndice de hammerhead. E para esse tipo de apêndice, a gente não tem uma técnica definida de qual seria a melhor técnica de implante ainda, né? Então, por exemplo, se a gente põe uma prótese Watchman aqui, ela ficaria para cá com o ósseo aqui, certamente alguma coisa ia ficar sobrando, né? E não tem uma landing zone clássica para a gente apoiar umbrellas ou de um lambre ou um lobo de um ACP. Então, com essas dúvidas todas, a gente levou o paciente para a sala e o primeiro perrengue foi a punção transeptal. Cada vez, quando a agulha fica longe do septo, a gente não consegue chegar perto do septo, a técnica é a gente ir dobrando, aumentando a curvatura da agulha, e quanto mais a gente aumentava a curvatura da agulha, mais longe ficava do septo, quase viramos do avesso, o estereocoema não conseguia chegar no septo, até que no fim das contas a gente resolveu fazer o contrário, inclusive por sugestão do Dr. Rafael Maestri, que estava junto lá conosco no procedimento, e retificamos a agulha, ficou a praticamente 180 graus aqui, aí conseguimos chegar no septo, mas não atravessava. Então a gente só conseguiu atravessar o septo depois usando a parte dura do fio guia 014, como vocês veem aqui, né? Mais uma vez funcionado, a gente estava lá no átrio esquerdo e fizemos daí então o atriograma atrial. Desculpa de novo, esse procedimento obviamente foi direcionado por eco transesofágico, está aqui a sonda, mas de novo não foi gravado, então eu vou mostrar para vocês simplesmente as imagens de angiografia. Mas aqui a angiografia então, pois não? Eu queria aproveitar para você, quando tem esse septo que é muito duro na punção, você usou a parte dura do fio guia. Ele não é duro, muito pelo contrário, ele é elástico. Perdão, elástico, tem outras artimanhas que você poderia usar, como, por exemplo, fazer eletrocoagulação, trocar... O que é que você sugere? Essa seria a primeira opção sempre? É que esse aqui a parte dura do fio guia é a radiofrequência do pobre, né? Então, a gente usa quando não tem a radiofrequência, quando não quer montar o eletrocautério, é mais ou menos uma gambiarra, mas funciona muito bem. Agora, se você tem uma agulha que permita a radiofrequência, aí passa aqui uma manteiga, né? Então, seria outra maneira, Enio, que dá a técnica elegante. Vem um fiozinho Juliano? dentro da... O mandril. Oi? O mandrilzinho da agulha. O mandrilzinho da agulha também, ele é bem mais duro que o fio 014 e ele fura com muita facilidade. É verdade, né? Então, tanto faz, pode ser o próprio mandril, pode ser uma 014, uma 018 ou nos serviços elegantes uma radiofrequência. Ok. Bom, então aqui a gente vê na oblíqua direita cranial bem aquela forma que mostrou o eco, né? Então, do hammerhead aqui. Já dá para ver que tem até um lobozinho acessório, mais uma curvinha aqui para trás, que dá para ver melhor aqui no caudal, né? Mas é, de fato, aquela anatomia que a gente viu. Então, como eu disse, não existe uma técnica definida para esse tipo de anatomia, e o que a gente fez foi extrapolar uma técnica que é descrita para o ACP, para aqueles apêndices chicken wing, que tem uma
uma flexão dentro do próprio corpo e não está assim. Ele tem uma profundidade não tão grande, não tem uma landing zone muito bem definida e ele é fletido, né? Então não tem exatamente um ponto muito bom para apoiar a prótese. E o que se faz, então, é uma técnica em que seja o lobo, seja o umbrella, ele é posto para ocupar o espaço do apêndice aqui e ele é preso pela trabécula muscular do que seria o osteolanding zone com o disco por fora. Então chama-se uma técnica sanduíche, né? E foi isso que a gente resolveu extrapolar para esse caso. E com base nisso aqui a gente mediu o ponto, o lobo inteiro como 37 milímetros e o que seria o ósseo a ser recoberto como 28 milímetros. E com base nessas medidas a gente escolheu a maior prótese lambre que tem, que é 36 de umbrella e 40 de disco. Então, esse foi o procedimento em si. Aqui a técnica é do Felipe, eu só estava de lado dando pitaco. O que a gente fez aqui, então, foi anteriorizar o catéter guia para tentar deixar ele no centro do apêndice e daí expor o umbrella, que funciona daquele jeito que o Gordilho falou. A gente vai expondo o umbrella, ele vai se expandindo, né? E esses braços, eles não vão tanto em profundidade, mas vão mais para a lateral e se prendem nas trabéculas do apêndice atrial. Aqui, com o braço expandido, a gente começa, então, a expandir o disco para cobrir o ósseo e a parte muscular que seria a landing zone está aqui, entre o umbrella e o disco. E com o disco extruído, então, ele é posicionado fechando o ósseo do apêndice, que foi o que aconteceu aqui. Com um tug que a gente faz, de novo aquilo que o Gordilho falou, a gente pode até fazer uma puxada vigorosa aqui do disco, e se vocês virem, o disco vem, mas o umbrella não se mexe nada, né? Então, quer dizer, ele está absolutamente fixo lá dentro, isso aqui não tem como embolizar. E o controle angiográfico, então, mostrou uma oclusão completa do apêndice, aquilo que a gente via aqui, né? Você não vê mais nada de contrastação com o fechamento completo do ósseo. Então, o ecoprocedimento não mostrou leak residual imediato, o paciente foi estubado em sala, ficou 24 horas na UTI, teve alta hospitalar 48 horas depois com clopidogrel e voltou 1 ano depois do procedimento, foi agora semana passada, clinicamente bem, sem história de sangramento, sem evento embólico e usando aspirina 100 mg por dia, rosuvastatina e atenolol. E como exame de controle, o Felipe resolveu pedir um angiotomo, foi feito pela doutora Gabriela Liberato, lá de Itajaí também. Ela me mandou umas imagens lindas aqui. E o que a gente viu na imagem, então, de controle, que foi feita a semana passada? Então, vejam aqui, graças a Deus a prótese está lá no lugar, está bem presinha. Aqui dá para ver todo o apêndice trombosado, né? Com o ósseo coberto, não se vê nada de sinal de trombo no disco, na face atrial, mas a gente vê algum enchimento aqui de contraste a partir da válvula mitral, da borda, né, que aponta para a mitral. Dando um zoom nisso aqui, a gente pode ver que a parte do disco que vai para a pulmonar aqui está bem acolada, não tem nenhum espacinho, mas aqui para a mitral parece que tem um espacinho e que medindo isso deu 1,4 milímetros essa distância aqui do disco para a pulmonar. E isso aqui permite este fluxo, que inclusive a Gabriela diz que é um fluxo precoce, alto fluxo porque já é detectado na fase arterial. Então, o fluxo que a gente vê aqui atrás chega a 5 milímetros, mas o orifício de entrada é de 1,4 milímetros. Mas, fora isso, não tem nada, nenhum outro ponto de entrada que não seja esse aqui, de 1,4 milímetros. Então, vem a segunda enquete. Denise, se puder pôr a segunda enquete para mim, por favor. O que vocês fariam com esse leak residual? Ele preocupa ou não preocupa? Quer dizer, esse paciente só acompanha clinicamente, sem restituir anticoagulação oral, alguém reinstitui a anticoagulação oral, ou oclui esse leak com uma segunda prótese. Eu gostaria da opinião da plateia e da discussão do painel, por favor. A minha apresentação é isso aí, acabou, obrigado. Eu queria fazer
uma observação aqui, Enio. Vai lá, Jana. Eu acho que foi possível fazer a oclusão desse apêndice porque era a prótese lambre. Porque eu não sei se tu tivesses um ACP, tu terias tido tanta segurança dentro da prótese, ela teria ficado com tanta firmeza. Pela configuração da prótese, por causa dos hooks e por causa daquelas configuração em U, ela consegue ficar muito mais estável dentro e você fazer essa técnica do sanduíche. Porque se observar, ela tem muito mais, o diâmetro é muito mais longo do que da própria prótese. E acho que talvez a CP não conseguisse ficar, ela teria deslizado mais. Esse é o primeiro ponto. Essa foi exatamente a minha impressão. Mesmo no maior ACP, que é de 30 milímetros, eu não ficaria seguro que esse sandwich não ia deslocar, né? Que a prótese não ia poder ficar de lado, alguma coisa assim, e eventualmente embolizar, né? E com a lambre com esse tamanho, com o disco e a abertura dos braços, eu estava seguro da estabilidade da prótese. Então, eu concordo exatamente com o que você falou. Se não fosse lambre, eu não teria feito esse procedimento com o Felipe lá. Né? Eu acho que a gente não queria... O segundo ponto que eu quero comentar é a respeito do leak residual que você encontrou 12 meses depois. Muita gente se preocupa com leak residual com 6 meses, 7 meses, com leaks de 3 milímetros, com leaks de, às vezes, até acima de 3 milímetros. Mas quando a gente faz uma revisão, eu vi na literatura, inclusive a gente fez a apresentação no ano passado, em Vitória, o leak residual é encontrado, se você faz um rastreamento de todas as próteses, é encontrado aproximadamente em 65% quando você faz esse rastreamento com com tomografia ou com eco transesofágico em 6 em 1 ano. E o que se observou? Que, na realidade, esses leaks, apesar de serem moderados e grandes, eles não tiveram nenhum valor preditivo para novos eventos embólicos, nem cerebrais e nem eventos embólicos periféricos. Então, na realidade, quando nós encontramos trombo, sim, isso tem um valor preditivo para novos eventos. Eu, sinceramente, nesse caso, e baseado na literatura, nessas meta-análises, eu não faria nada, só observaria clinicamente esse paciente. Você e 88% aqui do povo que respondeu a enquete. É isso mesmo, a ideia é não restituir anticoagulação, é um leak de entrada pequena, apesar de ele dar um fluxo ativo lá para trás, o ponto de entrada é muito pequeno, então funcionalmente o apêndice está inteiro excluído, não tem como embolizar alguma coisa por ali. Né? E pela tomografia, quer dizer, ela dá mais realmente do que o ecocardio, mas isso ali não tem significância. Lembrando da classificação do leak para o apêndice, menor que 1 milímetro é mínimo, de 1 a 3 é leve, de 3 a 5 moderado, maior que 5 graus, ou seja, é um leak leve, sem nenhum tipo de repercussão, só observaria também. Eu gostaria de fazer uma segunda observação. Esses leaks, quando acontecem por oclusão de apêndice por via percutânea, eles têm essa característica realmente de não terem valor preditivo para novos eventos. Ao contrário dos leaks deixados pelos cirurgiões, que quando eles fecham e ficam os leaks no apêndice atrial, esse sim tem valor preditivo para novos eventos. Já se cogitou que a presença da prótese modificando o endotélio do apêndice pode ter um valor em diminuir a possibilidade de formação de trombo ali dentro. É só uma especulação. E quando o cirurgião fecha com a sutura e ele deixa leak, a estrutura, ou seja, o endotélio do apêndice não foi modificado, porque ele continua da mesma forma, e isso teria possibilidade de formação de trombo de novo. Mas isso é especulativo. O fato é que nos apêndices, nos leaks deixados por cirurgiões, a gente tem que fechar. Deixa eu fazer uma observação aí também. Isso vale também para procedimento epicárdico. O Lariat tem a mesma situação e aquele atriclip também. Então, isso é uma coisa muito interessante, né? Porque prefiram sempre a prótese endocárdica. Enio, uma observação também que eu gostaria de saber, só fazendo uma provocação, eu concordo perfeitamente com tudo que foi dito, eu não valorizaria como clínico nenhum vazamento periprótese abaixo de 5 milímetros, mas no caso de se achar um vazamento acima de 5 milímetros, qual que seria a conduta a ser adotada?
porque aí já é um leak com uma certa preocupação. Acho que a gente vai ver isso na apresentação seguinte, Marcos. Então me adiantei. Desculpa. Então, Enio, só mais parabéns pelo caso, belíssimo caso. E a Lambre sugere que você tem uma taxa de compressão em torno de 10 a 25%, que é aquilo que a gente joga de 4 a 6 milímetros maior do que a land zone medida que a gente faz. Nesse caso, você não teve a taxa de compressão, mas o que você teve aí foi exatamente o efeito sanduíche, né, que prendeu e deu uma fixação boa, não é isso? Pelo que eu entendi. Essa foi a ideia. Na verdade, inclusive na experiência, ela é mais user-friendly do que esses 25%. Né? Ela pode ir até 40%. Até mais, pode mais. Sem problema, segura lá. Ela é mais tranquila, mais maleável do que o ACP para isso. Né? Mas eu achei ali que não tinha uma landing zone muito própria para segurar. Então, a ideia foi ocupar toda a extensão do apêndice com a prótese. Por isso que a gente escolheu essa prótese grande. Uma coisa que eu queria, discutindo essa tomografia lá, eu achei uma possibilidade. Se vocês viram a imagem, o disco ele praticamente chegou ali na base da válvula mitral. Né? Então, se uma das possibilidades do mecanismo desse leak não é justamente a dinâmica ali do coração, não propriamente que ele esteja encostando na válvula, não tá, né? Mas se a dinâmica não deixa um movimento contínuo que impede essa endotelização, né? Quer dizer, eu acho que aquele buraquinho nunca vai endotelizar porque ele está praticamente na base da mitral, por ser grande disco, né? E isso eventualmente pode permitir, sempre faz com que desencoste o disco, né? Um pouquinho, ele talvez seja dinâmico isso de fato, que permita o leak. Talvez seja um dos mecanismos ali da história. Eu acho que é uma coisa, essa foi bom tu ter falado, porque uma das imagens mostra a proximidade da porção inferior do disco com a mitral mesmo. E que bom que esse leak é pequeno, porque seria um problema técnico implantar alguma coisa, especialmente que tenha disco, mesmo que seja um plug, que não fosse impingir no folheto posterior da mitral. Então, acho que até tratamento conservador é indicado sob várias hipóteses aí. Então, vamos dar sequência e chamar agora o Francisco Chamier, conhecido de todos, e com os créditos que retornaram pelo Enio como um grande incentivador da criação do BSS. Mas não só isso, se vocês buscarem na literatura nacional, hoje eu tive o trabalho de ver o lançamento da Lambre, está lá o nome do Chamier, o lançamento da ACP, está lá o nome do Chamier, então ele está desde o início e tem uma experiência fantástica em todas as próteses e pode falar com muita propriedade da versatilidade da Lambre. E esses casos também vieram para ilustrar como essa prótese pode ser empregada em cenários desafiadores e que as outras, como o Juliano falou, seria quase impossível ter segurança de liberá-las. Com a palavra, o meu amigo aí, o Chamier. Por favor, Chamier. Olha, é um prazer muito grande estar aqui de novo com vocês. Eu queria agradecer a presença de todos e dizer que o bom na vida é a gente ter amigo, porque eles mentem a nosso favor, entendeu? Então, essas palavras do Ayrton não são absolutamente verdadeiras, mas vamos fingir que são, né? Porque é legal isso. Vamos apresentar um caso para vocês que não é tão bonito quanto o do Enio, mas ele vai enfocar um aspecto interessante, que é a versatilidade dessa prótese. Então, vamos lá. Estão vendo a tela aí? Sim, perfeito. Ok. Essa paciente era uma paciente do sexo feminino de 80 anos, que a única doença que ela tinha, assim, importante, era a hipertensão arterial. Ela colocou um marca-passo dupla câmara há uns anos atrás, uns 6 ou 7 anos atrás. Vocês me perdoem, eu não tenho todos os dados clínicos dessa doença, porque eu fui tratá-la como Proctor também, e não consegui obter esses dados até agora. Só fiz uma revisão para ver a evolução dela depois de um ano, mas vamos embora. Ela tinha FA paroxística na época, tinha um Chades-Vasque de 4 e um Hasbled de 5. Ela foi tratada com rivaroxabana e ela apresentou um sangramento cerebral. A rivaroxabana foi descontinuada, ela passou para antiagregação e ela fez um AVC.
usando antiagregação. Nesse momento, obviamente, foi indicada a oclusão do apêndice, que foi realizada em janeiro de 2019 por um colega, que ficou muito bem a prótese, vocês vão ver aí direitinho, só que ela fez um novo AVC, depois da prótese colocada. E aí, no acompanhamento dessa paciente, o eco transesofágico mostrou que ela tinha um leak residual. Vocês vão ver agora o ecocardiograma, observem. Observem que a prótese que foi colocada inicialmente está aqui. Aqui está o ósteo do apêndice, crista cumarínica aqui em cima, mitral aqui. E tem esse espaço entre a prótese e a parede superior do apêndice. E quando se fez o Color Doppler, a gente vê que tem um fluxo apreciável por aqui, né? Então, nesse momento, a gente faz a primeira pergunta para vocês, para o pessoal do painel e para a plateia. Por favor, ajudem aí. O que a gente faz com esse doente? Faz uma conduta expectante, porque esse é um leak pequeno, como fez o Enio, no caso dele. Mantém a anticoagulação, trocando a rivaroxabana por um outro anticoagulante. Ocluir o leak, ou eu não posso decidir nada com essas imagens. Eu teria que ter mais imagens, tipo ressonância, tomografia. O que vocês acham disso aí? Eu vou dar um palpite aqui. A impressão que dá é que essa prótese embolizou ao contrário. Ela foi lá para dentro do apêndice. Essa é a primeira vez que foi descrito na história. Ou tinha dois lobos, fechou um lobo e o outro ficou aberto. Muito bom isso. Olha só, a nossa pesquisa aqui mostrou que a maioria ocluiria o leak, mas tem uma percentagem apreciável de pessoas que não queriam decidir sem ter mais imagens, se cercar de mais dados para poder decidir o que fazer com esse doente. Então, o que a gente fez? Só um instantinho que eu perdi o mouse aqui. Está difícil. Tem que tirar, por favor, tira a pesquisa da tela, que está em cima do meu... Eu não sei se para você está, mas para mim está... Eu não consigo ver. Você pode tirar dela, já saiu aqui, beleza. Pode fechar, fecha a enquete aí, por favor. Tive que apelar para a violência mesmo. Mas então aqui a gente está vendo o eco transesofágico, que obviamente a gente optou por fechar esse leak, na hipótese, na observação de que ele não era um leak tão pequeno assim. Aqui a gente no eco transesofágico repete a mesma imagem. Aqui a gente tem o Color Doppler, que mostra um fluxo apreciável para dentro desse apêndice. E aqui o eco 3D mostrou uma coisa muito interessante. Reparem esse espaço que está em volta desse primeira prótese aqui. É um espaço que mediu 18 por 10, que não é um leak pequeno, né? Então, uma vez que a gente acha que tem que ocluir esse leak, o que é que vocês fariam aí? Que prótese você usaria para fechar esse leak? Uma mola de liberação controlada, os plugs vasculares, que o Raul tinha falado lá no outro caso, uma prótese do tipo filtro, como o Watchman, por exemplo, ou uma prótese com lobo e disco, como o Amplatzer ou como o Lambre. A pesquisa deu 100% de... teve 6% de pessoas... agora está variando mais, está aparecendo mais gente aqui. Então, olha só, 10% usariam plug,
5% daria uma prótese tipo filtro, uma prótese tipo Watchman, e a prótese com lobo e disco era a preferência da maioria em 82%. Ok? Xavier, Fala. a impressão que eu tenho é que realmente não é um leak, né? Parece que tem uma segunda apêndice ali do lado. E o que aconteceu é que o apêndice grande se transformou num apêndice pequeno. Ele tem um lobo maior, parece ter até uma landing zone. A minha opinião é que eu teria que usar uma prótese tipo lambre ou que tivesse corpo e disco retentor. Embora eu não tenha visto todas as imagens assim que você na hora deve ter visto, mas a impressão que dá é que daria para usar uma prótese lambre especial, em que eu tivesse uma umbrella menor e tivesse um disco retentor maior. Essa seria a minha opção. Gordilho, o que você acha aí? Pelas imagens que você mostrou, parece que a prótese anterior fechou um dos lobos apenas, né? E ficou o outro lobo ali, não sei se maior ou menor, mas ficou outro lobo ali com um leak significativo, passível de oclusão com uma nova prótese do tipo lambre, sem dúvida nenhuma. Eu acho que essa opção, talvez, de uma prótese especial realmente é algo viável, porque a gente fecharia todo o ósteo desse apêndice e com uma umbrella tamanho menor do tipo especial, realmente. Bom, a gente... Alguém falou... Esse caso lembra aquele que o Bernie Meyer fez no Rio Interno em 2014. Isso, exatamente. Então, o que aconteceu é que ficou um lobo descoberto, de fato, né? E depois você acabou ocluindo ele com uma segunda prótese de lobo e disco, né? Então, uma primeira prótese acabou fechando um dos lobos e a segunda prótese acabou fechando isso aí, né? Exatamente igual, isso aí mesmo. Você estava comigo, inclusive, me ajudou pra caramba nesse caso. Foi divertido. Foi, né? Nosso caríssimo Aquiles, mas deixa isso para lá. 4 próteses a gente levou. Esse paciente levou 4 próteses para fechar o apêndice dele. Daí a gente passou a chamá-lo de caríssimo Aquiles, porque o custo disso foi absurdo, né? Bom, então vocês estão vendo aqui o que o pessoal falou aí, eles estão absolutamente certos. Na realidade, essa prótese fechou um lobo do apêndice, o segundo lobo ficou aberto. Aqui vocês estão vendo na OAD cranial. Aqui vocês estão vendo de novo a OAD cranial. Caramba, está meio complicado isso aqui. Agora sim, a OAD caudal. Vocês estão vendo aí. E vocês veem que é um lobo considerável, né? Então, as medidas que a gente obteve foram: o ósteo mediu 30 milímetros, a landing zone mediu 18. Lembrem que o eco 3D também tinha uma medida de 18 por 10. Então, o maior diâmetro desse orifício, no que seria a landing zone dele, era de 18 milímetros. E conforme os nossos painelistas também falaram, a nossa opção foi por uma prótese especial, 22 por 34. Por que a gente optou por essa prótese? Porque a gente achava que não ia conseguir botar uma prótese maior, que tivesse um disco maior do que 30, pelo espaço que a gente tinha entre o ósteo e aquela outra prótese, a segunda prótese que estava ali. Isso reduziu o espaço desse apêndice e tornou bem complicada essa opção. Então, a gente optou exatamente por isso, por uma prótese especial, 22 por 34, que a gente conseguiria atender ao diâmetro da landing zone proposta e com um disco superior aos 30 milímetros do ósteo que a gente tinha medido. E aí vocês estão vendo, a gente entrou com uma guia stiff aqui, dentro do lobo, e começa a implantar a prótese. Vocês veem aquela coroazinha se abrindo. Aqui a gente abre o umbrella. E aqui o disco colocado na posição correta.
que vocês acham disso aí? Bom, o que interessa é que ela fica fixa, né? Então, o aspecto angiográfico ali é o de menos. Fechou, tá fixa, tá ótimo. O que você acha, Juliano? Eu também acho. Na realidade, é aquilo que eu tinha comentado no início. Muitas vezes, alambre, você não tem aquela coaxibilidade que você pretende deixar e que precisa em algumas próteses, como o ACP, mas a alambre ela te permite fazer isso, deixar fora da coaxibilidade, e o importante é que ela esteja firme, que não escape a umbrella e que o disco de oclusão esteja ocluindo todo o orifício. Se isso você atingiu esse objetivo, eu deixo assim, a não ser que o disco esteja muito aberto, esteja deixando ainda passar algum fluxo, um fluxo muito grande para dentro. Mas se você atingiu esse objetivo, eu deixaria. Se você olhar a imagem ali, abriu a umbrella de um lado, né? Do outro não, porque ele está contra a parede do lobo, não é isso? Exatamente isso. Mas esse que abriu fixa na prótese que já está, e o outro lado fixa em algum músculo pectíneo. Então, eu fico muito tranquilo em deixar assim, eu não reposicionaria. Se eu fechou o ósseo, se não tem mais leak, é assim que fica. Exato. Ainda bem que vocês concordam, porque foi isso que eu fiz. A gente fez o seguinte. Aqui na nossa sem graça, Chico. Hein? O que é? Como você é sem graça, pensei que você ia tirar, trocar. Pois é, não, eu cheguei a pensar nisso, mas sabe o que acontece? É exatamente o que o Enio falou. A gente não ia conseguir abrir essa umbrella completamente dentro daquele lobo, porque ele ia pegar na outra prótese. A gente conseguiu passar por ela com o lado do umbrella, o outro lado encostado na parede. Ele não ia conseguir se abrir. Mas o essencial é isso que vocês apontaram, que é a estabilidade da prótese. Se a gente conseguiu uma configuração de que ela estava oclusiva e que estava fixa, né? Então eu optei por deixar. Eu realmente tentei reconfigurar isso uma vez ou duas, mas quando eu senti que era impossível mudar isso aí, eu acabei deixando. E aqui na nossa... Você perguntou a enquete? Pois é, a nossa enquete está aqui, ó. 30% das pessoas reposicionaria essa prótese. Tá bom, eu também tentei isso, mas não consegui, tá? 55% liberaria a prótese, 5% retiraria a prótese, que é uma outra opção, mas teria que retirar e trocar por outra, né? E 10% utilizaria uma outra marca, um outro modelo de prótese. Então, tipo, essa prótese, então, ela sepultou a outra, o disco dessa sepultou a antiga, né? Isso. Nesse modelo. Então, como quem fez o caso foi eu, entendeu? Eu fiz exatamente isso. Eu fiz o tug test, vocês estão vendo aqui, e a prótese estava absolutamente fixa, né? Bem estável. A gente fez a injeção, o apêndice estava ocluído, e a gente liberou a prótese, a nova injeção, mostrando a oclusão do apêndice. Bom, essa paciente evoluiu bem. Isso aqui é o eco, né? Imediatamente depois do implante da prótese, vocês veem a primeira prótese aqui atrás, o disco do lambre aqui e o Watchman aqui atrás dele. Aqui no 3D, a gente vê a mesma coisa. O lobo, o disco da segunda prótese, e aqui a primeira prótese. Aqui é claro que para ele mostrar isso do jeito que foi, ele cortou muito tecido aqui. Obviamente que isso aqui está todo ocupado, né? E o apêndice estaria fechado. Essa paciente, então, ela fez o primeiro eco transesofágico aos 3 meses depois do implante. Essa é uma única imagem que eu consegui desse exame, que mostra que a prótese estava fixa no lugar, estava fechando, estava ocluindo aqui o ósseo todo e praticamente sem fluxo nenhum, sem shunt residual nenhum.
Eu fiz o contato com um colega que me encaminhou essa paciente agora, semana passada, e ele me disse que ela já tem mais de 1 ano de implante, esse implante foi feito em maio do ano passado, ela está muito bem, obrigado, sem anticoagulante, e fez o outro eco transesofágico agora que detectou, eu não vi esse exame, mas detectou um líquido de 1 milímetro também, só para imitar o Enio. Então era isso, gente. Obrigado a vocês pela atenção aí. E vamos discutir. Acho que o bom aqui é discutir. Um belíssimo caso, mas para prestigiar aqui a plateia, eu vou inverter só a ordem. O Daniel Guiel pergunta, parabeniza pelas apresentações e tem dúvidas técnicas que eu gostaria que os painelistas pudessem, e os apresentadores ajudassem. Expansão volêmica pré ou intraprocedimento, ele pergunta, e se a medida das pressões do átrio esquerdo antes da prótese, o que é que você recomenda? Para mim, isso tá. Luiz, Gurgilho. A gente faz meio que de rotina, né? Uma vez que você consegue atingir o átrio esquerdo, a gente mede a pressão dentro do átrio esquerdo. Se a pressão for inferior a 10, a gente faz uma infusão rápida de solução salina para tentar aumentar o volume do paciente. E aí a medida do apêndice é feita só depois dessa manobra, porque a desidratação ou a hipoidratação pode diminuir o diâmetro do apêndice, ele é muito sensível ao volume. Inclusive, ele é um detector de volume, né? Quando a pessoa está com volume baixo, ele ativa o mecanismo da sede, você procura tomar líquido, para ver se aumenta, e quando a pessoa está com muito líquido, ele faz o contrário, ele tira a sede. Então, assim, essa é uma das muitas aplicações que tem o apêndice lateral esquerdo. Mas isso aí é o que a gente faz, acho que todo mundo. 10 milímetros de pressão átrio esquerdo, se estiver abaixo disso, a gente hidrata ele. E pensar que esses pacientes que vão ser levados para o fechamento, normalmente são pacientes idosos, ficam muito tempo em jejum, e que se manter uma boa hidratação antes para a gente não ter esse problema, chegar lá e ter uma pressão de átrio esquerdo baixo. Então, é importante que ele já venha sendo mantido numa boa hidratação para a gente não ser surpreendido. Com certeza, mas quando o doente está internado, é mais fácil você fazer isso, né? Porque você mantém ele na veia e vai hidratando ele a teu gosto. O problema é que muitos desses doentes vêm de casa. E a pessoa idosa, em casa, o idoso não tem sede, né? Se você não empurrar água para dentro dele, ele não toma. Então, acontece da gente ficar esses doentes bem sequinhos mesmo. É verdade. Aqui, na realidade, na nossa rotina aqui, esses pacientes de oclusão de apêndice, eles internam sempre no dia anterior. Então, por isso, fica mais fácil para a gente manter essa hidratação prévia, né? Talvez essa seja uma estratégia boa, a outra é a pergunta, né? Então, o que é feito planejado, o eco transesofágico e a tomo, que é feita ambulatorial, talvez a gente deva levar em grande consideração, porque a desidratação talvez seja menor desses doentes, né? E aí você comparar, ou nem sempre, o que é que... Não sei, Ayrton, porque esses pacientes que vão fazer transesofágico, mesmo ambulatorialmente, eles ficam 6 horas de jejum. Então, eu acho que esse eco a gente tem uma noção. E o que a gente leva-se em consideração, obviamente, senão a gente não teria feito, mas eu acho que o grande valor da mensuração desse apêndice é durante o procedimento com o paciente hidratado. Ok. Exatamente, ou levando isso em consideração também, que a minha prática mudou um pouquinho. Eu tenho feito screening prévio só com tomografia, sem eco. Eu só faço o transesofágico na hora, na mesa, quando o paciente já está anestesiado e tal, então ele só faz uma vez. Então, antes a gente mede com a tomografia, que tem variabilidade da hidratação, sim, você tem que deixar ele cheinho, né? Mas eu não tenho feito mais 2 vezes eco, durante e pré e durante, né? Só durante. Isso é excelente. Eu em respeito a quem nos perguntou, o Pablo Tomé, eu acho, é isso, fez uma pergunta de ordem prática. Eu acho que isso é relevante também. Como é que fazem para receber o reembolso do convênio? O Enio respondeu aqui também. Mas a dúvida que todo mundo tem, na prática a gente tem pedido oclusão percutânea de shunts intracardíacos, acrescenta o código de punção de septo interatrial para agregar algum valor. Existe um código específico para isso, mas os convênios não reconhecem esse código. E como hoje é uma prótese que é muito próxima do valor
das próteses que ocluem para tratar de efeitos do septo interatrial, acaba que a gente consegue negociar com o convênio com esses códigos e com custo semelhante, né? Então, essa, pelo menos, é a prática daqui. Eu acho que vocês devem ter experiência semelhante, né? O Enio respondeu com o Virgílio. A gente faz exatamente isso. Tem alguns convênios aqui no Rio que liberam sem muita dificuldade. Não vou citar, mas, enfim, tem alguns que a gente não tem nenhum problema, a gente manda pedir e eles liberam tranquilamente. Tem alguns que acaba sendo judicialização, porque eles se recusam a fazer, e como são doentes muito graves que precisam do procedimento, a família costuma entrar na justiça e fazer assim mesmo. Eu acho que é exatamente isso que a gente tem feito aí. Tem uma questão aqui que eu gostaria muito de ouvir o Marcos sharing, que é sobre, ótimo, o paciente não pode usar anticoagulante, eu fechei a prótese, mas aí, inicialmente, eu tinha que fazer 45 dias de algum anticoagulante, depois 30, e agora DAPT. Mas nada tão consolidado assim. E vem a pergunta do Daniel Diel, novamente, qual é o esquema antitrombótico ou antiplaquetário mais usado e por quanto tempo após a oclusão? Começaria com o Marcos. Como é que você manuseia isso dos seus doentes, Marcos? Então, boa noite, né? Obrigado pela pergunta. Nós mantemos uma dupla antiagregação plaquetária, quando é possível, e na maioria dos casos é possível, durante 6 meses, pelo menos. Que nos dá uma segurança, você tem muito menos sangramento num paciente que já sangrou com o anticoagulante, né, em dose plena, seja ele um novo anticoagulante, seja varfarina, e você consegue dar tempo para epitelização dessa prótese. Só uma coisinha a respeito, desculpa, eu te cortei antes, você ia falar, não te vi. Você vai falar a mesma coisa que eu tenho certeza. Com certeza, sim. Essa ideia de que você precisa fazer anticoagulação 45 dias no pós-procedimento, isso começou nos Estados Unidos por causa da FDA. A FDA, por uma questão de segurança, não autorizava que se fizesse esses procedimentos para o estudo que foi feito para a liberação do Watchman nos Estados Unidos. Então, ele obrigava que os pacientes, como critério de inclusão, tivessem condição de fazer anticoagulação pelo menos durante 45 dias. Já na Europa, quando se lançou o ACP e o Lambre, essas duas próteses não foi feito isso. Todos os trabalhos fazem exatamente a mesma coisa. 3 meses de dupla antiagregação e aspirina para o resto da vida, sem usar anticoagulação. Eu acho que Mesmo o Watchman na Europa, o Evolution, que é o registro do Watchman na Europa, né, 94% dos pacientes ficaram só com dupla anticoagulação, dupla antiagregação. Porque estava livre do FDA, né? E na verdade esse é que é a indicação da coisa. O cara não pode usar anticoagulante. Então é um contrassenso você indicar anticoagulante depois. Esse paciente que eu apresentei, ele sangrou 2 vezes e com necessidade de internação com anticoagulação não podia usar, né? Então a intenção, e esse é o nosso protocolo, respondendo o Daniel, a partir do momento em que se implanta a prótese, a gente não faz mais anticoagulação nenhuma, e é o que o Marcos falou, dupla antiagregação por 4 a 6 meses. Eu tenho mantido 4 meses, né? Eu sei que a regra geral é 6, mas eu tenho mantido 4. Aqui em Recife a gente tem usado dupla antiagregação por 6 meses, sempre que possível. Juliano? 6 meses dupla antiagregação. Agora, é uma pergunta que talvez o clínico goste muito e a gente, às vezes, é forçado pelo clínico a perguntar. A maioria dos trials que a gente teve de randomização, que são poucos, buscou não inferioridade. Hoje, com a prótese, com skill e experiência dos operadores que nós temos, alô? Consegue me ouvir? Perfeito. Propriamente, pode falar. Com o skill, com a evolução da técnica, ou seja, que já estaríamos prontos para fazer um trial de superioridade. O que eu quero dizer? Será que nós já estaríamos preparados para colocar não como uma opção a falha do anticoagulante, mas como uma primeira opção para o paciente? Ou ainda é precoce para isso? Juliano? Olha, eu acho que a gente hoje tem possibilidade de fazer isso, de já comparar a superioridade face da
como você mesmo falou, da melhora dos skills dos operadores e também das próteses, né? Que estão muito mais amigáveis. Eu só vejo um grande empecilho nisso aí, que é o custo. Então, mesmo que você faça um trabalho, o custo da prótese em relação a você dar varfarina, ou mesmo que você dê NOAC para o paciente, esse custo vai ser muito elevado. Então, acho que vai esbarrar de novo nessa questão econômica. Mas tem uma coisa também, Juliano. Todos os trabalhos, quando você vê em segmento longo prazo, você vê que as curvas vão se separando. Por quê? Porque os doentes têm mais mortalidade quando eles usam anticoagulante ao longo do tempo. Quando você compara o custo, tem trabalho do Vivek Reddy, eu acho, falando isso, quando você compara o custo do procedimento com o custo da anticoagulação a longo prazo, acaba se equivalendo. Você paga mais no começo, depois no final você acaba pagando mais. E o resultado a longo prazo, obviamente, é inferior, porque você não tem o nível de complicação da colocação da prótese é muito pequeno a longo prazo. Enquanto que a anticoagulação, ao contrário, ela vai cada vez que você vai usando, mais você tendo risco de sangramento, mais tem risco de problema com ela. Então, eu acho que a gente, do ponto de vista assim, de procedimento em si, de resultado, a gente estaria maduro para fazer algum tipo de trabalho desse tipo. Ainda estão começando os trabalhos comparando a oclusão de apêndice com NOACs, né? Saiu agora o PRAG 17, foi o primeiro, tem outros em andamento. Eu acho que só vamos conseguir alguma coisa quando esses trials todos estiverem divulgados, estiverem liberados. Mas eu acho que sim, acho que é uma opção. É um contrassenso, né? Como ele estava falando, é um contrassenso você colocar como critério de inclusão para o procedimento, o cara tem que usar anticoagulante quando ele não pode usar, ou você excluir o paciente porque ele não pode usar anticoagulante. Meu Deus, então o que adianta fazer isso? Né? Na minha cabeça, isso não entra. Ordílio, tem uma pergunta do Pablo, também aqui de novo de Campinas, e ele diz que, como caiu a transmissão na tua apresentação, ele queria que você explicasse direitinho a landing zone do Lambre. Vou tentar mostrar aqui de novo, só um minutinho, viu? Enquanto você está selecionando, eu queria ouvir a opinião do clínico sobre isso. Marcos, essa ideia não deixa o clínico empolgado, porque parece é um problema mecanicista. 90% dos trombos na FA não valvar está lá no apêndice atrial. Se eu ocluo aquilo lá com uma baixa taxa de complicação, com grande eficácia, o limite hoje seria custo, ou você acha que ainda tem que insistir nos NOACs? Qual é seu pensamento numa perspectiva futura desse tratamento? Olha, numa perspectiva futura, eu acho que seria um sonho para todo clínico, né? Você poder ocluir o apêndice e usar um antiagregante plaquetário com muito menos risco ao longo do tempo de complicações relacionadas a sangramento, apesar de que os novos anticoagulantes são muito seguros também, nós temos de frisar isso, né? Mas eu acredito que seria uma opção muito mais prática ao longo do tempo para pacientes muito idosos. Nós temos pacientes que caem muito, nós temos pacientes que, mesmo sem ter tido ainda um grande sangramento, mas que tem FA e tem trombocitopenia e tem outros fatores de risco, que você fechar o apêndice daria realmente como uma opção inicial, uma tranquilidade muito grande para o clínico e para os pacientes. Gordilho, pode responder, então. Posso, em relação à land zone, teoricamente, a land zone se dá a 5 milímetros de distância do ósteo, à medida que você faz. Vou dar um exemplo. Por exemplo, se é a medida que a gente vai utilizar para a escolha da prótese, basicamente é a land zone. A gente precisa, teoricamente, de uma taxa de compressão de 20%. Se você tem uma land zone que mediu, vou dar um exemplo, 20, você com uma taxa de compressão de 20%, você precisaria aumentar aí em torno de 4 milímetros. E aí a prótese que você iria escolher seria uma 24, observando sempre que o disco, geralmente nas próteses tradicionais, elas são 4 a 6 milímetros maior do que a umbrella. A umbrella é a que vai definir pela land zone, né? Que a gente vai pegar em torno de 4 até 6 milímetros, é o que a gente tem utilizado acima do diâmetro da land zone.
para a escolha da prótese. Eu acho que, aparentemente, a gente não tem mais perguntas. Se cada um dos apresentadores quiser fazer suas considerações finais. É isso, Raul? Eu acho que sim. Eu fiquei muito satisfeito com esse formato. Foi extremamente interativo. Acho que aprendemos muito com os apresentadores e com os casos. Eu me penitencio aqui novamente de não ter citado não a importância, mas a presença do Chico no início dessas nossas, enfim, nossas reuniões. E eu agradeço, eu não sei se alguém quer fazer alguma colocação. Eu agradeço o Dr. Gordilho, o Dr. Schering, especialmente meu querido amigo Giuliano, e gostaria então se vocês concordarem, dar por encerrado esse webinar na noite de hoje. Obrigado pela participação de todo mundo. Obrigado. Obrigado a todos. Um grande Boa noite. abraço. Prazer, viu? Revê-los. Venho com vocês muito em breve. Grande abraço a todos. Abraço. Virtual não dá. Um abraço. Tchau. Até mais. Abraço. Boa noite. Lembrando que esse conteúdo vai estar disponível no YouTube do BSS. Peço encarecidamente que quem entrar para fazer revisão, que assine nossos canais YouTube, Instagram, Facebook. E também no final da apresentação vai estar lá uns factoides com algumas informações importantes. Acessem nossos canais e prestigiem. Obrigado a todos também. Boa noite. Boa noite.